Olá, meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós falaremos de posição e velocidade relativa 2D. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim. Ativa também o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar quando tiver novos vídeos. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. Vamos lá, vamos começar? Então a gente já trabalhou no vídeo anterior posição e velocidade relativa 1D, e hoje a gente vai trabalhar no 2D, que também é muito importante e normalmente o que aparece mais na graduação, certo? Não que a 1D não apareça. Na verdade, a gente trabalha na 2D, a gente decompõe normalmente os vetores, né, no eixo X e no eixo Y, e aí trabalha com eles na horizontal e na vertical. Mas aqui eu trouxe para vocês, assim, para a gente começar a trabalhar já, o que eu tinha falado lá no vídeo anterior, que normalmente as pessoas têm dificuldade em posição e velocidade relativa porque não aprenderam de fato vetor, não aprenderam a trabalhar com vetor. Então eu trouxe aqui um trechinho, eu escrevi um trechinho do que o Moisés traz ali quando ele trabalha com vetores, que ele fala assim: o deslocamento R resultante de dois deslocamentos R1 e R2 em direções diferentes. Então você vê aí que não tá nem, esses vetores não tem nem, não tá só no eixo X e nem só no eixo Y, então em direções diferentes se obtém unindo-se a origem do primeiro à extremidade do segundo. Então essa formulinha aqui de cálculo de vetor resultante, ela é semelhante a se a gente fizesse, né, o do paralelograma aqui, onde esse vetor resultante é a diagonal aí do paralelograma, ok? Então, a gente pode optar por fazer com a regrinha do paralelograma. Então, aqui o que o Moisés traz, ele traz lá no capítulo de vetor. Ele diz o seguinte, né? Agora que ele está trabalhando com operações de vetores. Por isso que eu falo que a teoria ela é muito importante. Se o cara tem isso em mente, em teoria, ele consegue visualizar vetor, posição relativa e velocidade relativa muito facilmente, né? Porque ele tem isso em mente, né? Que o deslocamento R resultante de dois deslocamentos R1 e R2 em direções diferentes se obtém unindo a origem do primeiro à extremidade do segundo. E aí o cara não precisa, se ele entende como trabalhar com operações com vetores, ele não precisa decorar a formulazinha, né? Ele consegue ali trabalhar e ir montando como a gente viu no vídeo anterior. Dado isso, eu queria que a gente imaginasse uma situação aqui também. Imaginasse você, enfim, num campo de futebol, certo? Então, você é o observador O, e aí você tem um observador, tem um jogador A aqui e um jogador B aqui, certo? E aí a gente vai calcular, como a gente fez lá no vídeo anterior, a posição, né, de A em relação ao observador O. Então, quando a gente traz, veja que agora aqui a gente não tem, né, nem só na horizontal, nem na vertical, então é importante que você visualize isso, a gente está trabalhando em 2D. Então, esse vetor aqui, né, a gente não vai decompor ele agora, mas ele tem uma componente na horizontal e uma componente na vertical. Também é muito importante que você saiba isso. Se não sabe, dá uma revisadinha em vetor, lá no Instagram tem um resumo muito bom, tem exercícios resolvidos também. Então, não deixe de estudar, eu pretendo trazer também aulas aqui sobre vetores, que eu acho que é muito importante, tá? Mas aqui é só para você ver que esse vetor, ele não tem uma direção só na horizontal ou só na vertical, ele tem uma certa angulação, porém, se você quisesse calcular, né, o componente na vertical e na horizontal, você conseguiria facilmente, ok? Então, aqui a gente está calculando como a gente fez lá, né, fazendo uma flechinha. Esse é o vetor posição de A, barra em relação a O. E agora, se eu quisesse calcular também o vetor posição de B em relação a O, seria o quê?
a mesma coisa aqui. Então, esse é o vetor posição de B em relação a O. E agora, eu consigo também fazer o vetor posição o quê? Né? De A em relação o quê? A O, desculpa, em relação a B, que é o quê? Posição de A em relação a B, certo? E aí, se você olha para esse cara daqui e vem aqui para baixo, você percebe que... O que você percebe? Que o R de A em relação a O nada mais é do que o R de A em relação a B mais o R de B em relação a O. Concorda? Porque, olha, eu tô pegando esse vetor aqui, mais esse vetor aqui, e a soma dele é esse vetor em vermelho, né? A gente poderia também ter feito, igual eu falei lá em cima, a regra do paralelograma, e aí daria a diagonal sendo esse vetor em vermelho. Então, por isso que eu trouxe essa passagem do Moisés aqui em cima, para que a gente conseguisse fazer essa relação com o que está acontecendo aqui. E o que os livros trazem é o deslocamento relativo, eles dão ênfase no R de A em relação a B. Então, o que eles fazem é simplesmente dizer, olha, R de A em relação a B é o R de A em relação a O menos o R de B em relação a O. Ok, é válido, mas eu quero que você entenda o porquê, né, que é um menos o outro. Por que que esse cara daqui é este menos este? Olha, este cara daqui é este menos este, porque a gente está fazendo uma operação vetorial que a gente já viu lá no capítulo de vetor. É por isso que a gente está fazendo isso, né? É porque a gente está fazendo uma operação com vetores de direções diferentes. Então, eu bato sempre na tecla que não é para gravar a formulinha, é para entender, porque cada exercício é um exercício. Aí o cara fica meio perdido. É A em relação a O, aquela formulinha, quem é A, quem é O, quem é não sei o quê. Não! Se você olha ali para o seu exercício, vai montando as flechinhas de vetores, se você sabe trabalhar, se você sabe fazer a operação com vetor, você consegue resolver, entende? Por isso que eu bato na tecla sempre. Não decorem, né? Olhem ali cada situação do exercício, desenhem as flechazinhas, sempre tomando cuidado para ver se horizontal para a direita é positivo, se vertical para baixo é negativo, sempre olhando ali para que você não erre também sinais, tá? Porque posição, de novo, posição, velocidade e aceleração são grandezas vetoriais. Então, tem módulo, direção e sentido. Ok? Combinado? E aí, a mesma coisa que a gente fez no vídeo anterior, partindo dessa equação, se você derivar, se você faz a derivada da posição, o que você tem? Velocidade. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. dRA de B dt é igual à derivada da posição A em relação a O menos o quê? A derivada da posição de B em relação a O em relação ao tempo. Nós encontramos o quê? A velocidade de A em relação a B, que vai ser igual a velocidade de A em relação a O menos a velocidade de B em relação a O, certo? E essa daqui também é a formulinha para velocidade relativa, mas, de novo, se você conseguir montar a equação da posição, você derivando, você já encontra a equação da velocidade, ou simplesmente, né, em alguns exercícios ele traz direto informações da velocidade, então a partir da velocidade
ali que ele te dá dos vetores, você já consegue montar a equaçãozinha, certo? Por hoje a gente fica por aqui. Eu quero reforçar novamente, se você não entende, se você tem dificuldade com vetores, revise vetores, porque trabalha demais, assim. Quando a gente trabalha com leis de Newton, a gente usa isso, né? Porque força também é uma grandeza vetorial ali, que tem, né, às vezes que você tem que decompor força. Então é muito, muito importante isso. Eu sempre falo, as coisas vão acumulando, então não deixe passar. Dê um passo para trás, às vezes, que é mais interessante do que você querer acelerar e comer matéria. E não, se você não sabe, né, velocidade relativa, não sabe posição relativa, muito provavelmente você está com dificuldade em operação com vetores. E aí dá um passinho para trás para que você consiga ir para frente sem nenhuma lacuna, tá bom? Ó, por hoje é só, não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo, também deixar o seu like se você gostou, sua sugestão do que você gostaria de ver aqui no canal, e a gente se encontra no próximo vídeo, onde nós resolveremos 3 exercícios para que, né, a gente possa fixar ainda mais esse conteúdo, tá bom? Ó, um grande beijo, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!